que você a vê? Como é que ela é para você? Você sabia que 1 em cada 4 pessoas é ansioso? E é ansioso por comportamento ou é ansioso por gatilhos que vive ao longo da vida, ou até é diagnosticado com TAG, transtorno ansioso generalizado. Bem-vindo à nossa sequência de lives Humanos Despertos aqui no nosso canal do Instituto, trazendo as emoções e a conexão com o nosso querido filme que estreou Divertidamente. Então vocês são meus convidados a trazerem a percepção de vocês e, mais do que isso, contarem para mim como você tá. E aqui assumirem se são ou não ansiosos. Podem assumir, podem deixar aqui, porque vocês vão ser convidados a participar. Primeiramente, agradeço a todos que estão aí. Só peço para vocês me avisarem se vocês estão me ouvindo, porque eu tô entrando pela segunda vez, falaram que não estavam ouvindo. Então, se vocês estiverem me ouvindo, me dão ok e a gente vai continuar contextualizando a ansiedade. Bom, para quem não sabe, a ansiedade não é de todo ruim. A ansiedade tem um viés positivo. Ela é uma emoção que faz parte de tudo que nós vivemos. No filme, nós vemos muito a ansiedade vindo daquele jeitinho dela, como essa bonequinha que tá aqui embaixo, meio maluca, cabelo laranja, porque ela traz para nós o que a gente chama de surtos. Ela traz aquela força, ela é aquele sentir que amplia a concentração, a motivação e traz para nós a esperança. Ela é a nossa emoção de alerta para perigos. E ela vai ter muita conexão com a emoção medo e também com a preocupação. Dizem que os ansiosos vivem a vida pensando e focados no futuro, no que vai acontecer. Mas eu perguntaria para vocês, quem nunca ficou focada no que vai acontecer? Quem nunca ficou pensando em alguma coisa? Quem nunca teve um gatilho que pode ser uma prova, um relacionamento, uma viagem, pode ser um trabalho, pode ser um monte de coisas que vão dar para nós um olhar de futuro e vão trazer para nós muito a questão de como nós lidamos com a nossa própria vida e como nós encaramos os percalços da vida. Existem, durante a nossa trajetória, inúmeros gatilhos que vão fazer a gente emocionar. E a ansiedade traz para nós a adrenalina, que é a força para enfrentar. Segundo a definição da MSD, então a gente vai falar um pouquinho de saúde, a ansiedade ela é uma sensação de nervosismo, preocupação ou desconforto, sendo uma experiência normal. O que isso significa? Significa que todos nós vivemos e já vivenciamos o estado ansioso. Não significa que é uma doença, tá, gente? O estado ansioso. Então, você, de alguma forma, ficou ansioso, ansiosa. E isso traz para você um olhar forte, firme para a sua própria trajetória e para como que você vai, ao longo da sua jornada, enfrentar as situações que lhe são apresentadas. Depois, ela está presente em inúmeras doenças, como um dos sinais. A gente tem o transtorno ansioso generalizado, síndrome do pânico, fobias, agorafobia, transtorno ansioso de separação, de generalização e também social. Então, olha quanta coisa. E segundo os estudos das doenças somáticas, da linguagem do corpo, nós temos um ponto fundamental para a gente olhar, que é o gatilho para vários tipos de doença. E como é importante nós falarmos sobre ansiedade e como esse filme, essa animação, nos traz um olhar para ela também. Então, você sabia que além de todos os sinais que estão envolvidos, como aumento da frequência cardíaca, aumento em respiração ofegante, sudorese, que é o suadouro, cansaço, tensão muscular, boca seca, dormência, formigamento, a ansiedade também pode estar relacionada à gastrite, úlcera, colites, alergias, hipertensão, dor de cabeça. Tudo isso pode acontecer quando você está num famoso estado ansioso. E olha como isso pode acontecer. Lembra, 1 em cada
4 brasileiros. O Brasil está no topo do ranking de ansiedade. Então, a gente está muito, muito, muito de verdade ansioso e a gente precisa, sim, refletir e perceber como a ansiedade nos traz questões ao longo da nossa vida e como, quando ela pega o controle, nós podemos perder a noção de quem nós somos. Então, o medo é a preocupação de não se encaixar, de não ser aceito e faz com que você fique extremamente em sinal de alerta. E aí você não dorme, você come de qualquer jeito, tá sempre correndo, tá no estresse. E aí você pode ter o que a gente fala e tem visto muito em consultório, que são os surtos e as crises de ansiedade. Por isso que é tão importante nós falarmos sobre isso. Lembrar também que ela pode sim ser patológica, mas ela faz parte da nossa vida. Então, quanto mais gatilhos você tiver de ansiedade, mais você vai tender a desenvolver cada vez mais esse sinal de alerta. O seu corpo vai entender que é um sinal normal para você, fisiológico para você, e aí quando você vai ver, você já não sabe quem é você, já não consegue controlar, e aí você pode ficar num estado extremo de estresse, extremo de descontrole, e aí, nesse momento, pedir ajuda é ótimo. Lembrar que os nossos pensamentos vão nutrir tudo isso, e nós vamos ter muita dificuldade de compreender o que está acontecendo. Então, cada vez mais focados em nós mesmos, nós vamos perder o controle da situação. Por isso, olhar para nosso corpo, perceber se ele está ok ou não, levantar a mão, fazer um movimento de mudança, pode ser fundamental para o nosso processo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque a vida nos convida a olhar para o Brasil como um país em epidemia de ansiedade e como um país que tem muita desinformação ainda. E que bom que essa animação surgiu e que bom que a ansiedade é uma personagem muito interessante e que nós aqui no Instituto vamos falar bastante dessas emoções. Então agora eu vou fazer o convite para as minhas convidadas de hoje, depois que eu já contextualizei. Convido vocês que estão assistindo a deixar suas opiniões aqui. Quero muito ouvir vocês e saber o que vocês têm para dizer e vamos ver o que elas trazem pra gente hoje. Então, eu vou convidar primeiro aqui, deixa eu ver, vou convidar primeiro a... Vem pra cá, se apresenta, Rê, vamos ver a Renilde entrando aqui. Não sei se a Denise já tá aí, você já é a próxima. Então, vamos lá. Juraci, quando passar do surto tempo, além da ansiedade, também vem a depressão, mas com o passar do tempo, descobrir qual o motivo de tudo. Pois é, sempre tem um gatilho, Juraci. Nunca ela vai vir solta. Então é muito legal a gente saber disso, tá bom? Rê, você entrou, mas. Isso! Bem-vinda! Se apresenta para nós, Rê. Tava brigando aqui para conseguir virar. Boa noite, pessoas, tudo bom? Eu sou Renilde Santos, a idealizadora e realizadora da Agnes Matoterapias e agora com parceria também com o Instituto Jarita Vijaya. Sou terapeuta integrativa e multiespécie, porque eu também trato dos bichinhos, né? Cachorro, gato, qualquer pet, a gente tem condição de estar cuidando. É isso. Ok, Rê, então fica aí que nós vamos chamar nossa segunda convidada da noite. E vocês que estão assistindo não vão ficar livres de nós, não. Podem colocar aí e falar como é que vocês veem, como é que vocês lidam com a ansiedade, que a gente quer saber. Então vamos chamar a Denise. Aceite o meu convite. Vamos ver a Denise também. Denise, vem para a roda se apresentar. Vamos lá. Denise, só aceitar e vem com a gente. Se sua câmera virar que nem a Rê, desvira. Ó, a câmera tá fazendo isso. Desvira das duas setinhas, vem O para cá. duro, aonde está a setinha, aqui estão elas. Embaixo. Achei, Achou? Vira. É bom que vê a gente se está vai. conhecendo a parte de trás das casas. Aê! Bem-vinda, Dê. Se apresenta aqui para o pessoal que não te conhece. Boa noite a todos, eu sou Denise, sou terapeuta integrativa também, multiespécie, e este ano estou tendo o prazer de estar contribuindo com o Instituto Jarita Vijaya como terapeuta floral clínica. É um prazer estar aqui.
dividir com vocês as nossas experiências pessoais e com o Instituto o nosso melhor, aquilo que a gente pode oferecer de melhor para vocês. Muito Boa noite. boa noite. Então, hoje as minhas duas convidadas, Renilde, Agnes Naturterapias e a Denise. E aqui a gente fala de humanos despertos, meninas. Então, aqui nós não vamos falar de terapia nesse primeiro momento, nós vamos falar de experiências próprias. Como é que vocês estão e como é que vocês veem. Vou dar um review rápido para vocês me responderem, mas a Renilde vai cair no bolo primeiro, viu, Dê? Então, vamos lá. Tá bom. Renilde, ansiedade, uma emoção que pode ser positiva ou não, que pode ser visível, você pode ver a pessoa tendo a crise, ou você mesmo manifestar sinais assim, ou pode ser silenciosa, como roer unhas, mexer aqueles chiques dos pés, arrancar os cabelos, se coçar também podem ser sinais de ansiedade, além da insônia. E que tem conexão com medo, com as dúvidas, com as expectativas diante de algo ou alguém e que traz para nós um desejo e um apego com o futuro. Renilde, mediante a isso, vocêzinha, já viveu a ansiedade? É ansiosa? Como é que você pode trazer isso para nós? Olha, acabou a pergunta. Eu não sei se ansiedade, eu precisava de estudar um pouco como terapeuta. Eu não sei se a ansiedade a gente mantém ela sob controle, mas como você falou na sua introdução, logo no início, é algo que faz parte da gente. A gente tem que saber ponderar aí para usar o lado bom dela. Por exemplo, a gente vai fazer uma viagem esse final de semana, vai fazer um curso que a gente sempre quer, né? Sempre quis. A gente se sente ansiosa, né? Na noite da véspera ali a gente não dorme, né? Não vê a hora de chegar, e principalmente se é um daqueles cursos que a gente vai rever pessoas queridas e tudo mais. Até aí eu acho que é uma coisa saudável, né? Eu já fui muito ansiosa, né? Então, hoje eu tenho a condição de identificar que era por conta do meu ambiente de trabalho, né? Que era bastante desgastante, uma cobrança lá a nível hard, e também não era um ambiente assim bastante tóxico também, né? Os colegas de trabalho não era muito legal. Também por conta do histórico familiar, né? Um histórico familiar, acho que isso tudo, né? A gente desenvolve aquilo que é mais fácil. Eu desenvolvi a ansiedade assim, eu estava sempre esperando que algo ruim fosse acontecer, né? Que é um dos lados da ansiedade também. Depois, com terapia, com homeopatia, com terapia floral, eu estou com ela sob controle, né? Mas eu não vou dizer para você, eu não sei te dizer, sinceramente, eu não estudei ainda sobre isso, deveria, né? Porque eu sou terapeuta. Se a gente mantém ela em remissão, né? Eu acredito que é mais ou menos esse o termo, a gente consegue manter ela sob controle. É isso. Não, Rê, você falou uma coisa muito legal, porque a ansiedade ela faz parte das nossas emoções e sensações que todos nós temos e que é fisiológica, que é natural. Então tá tudo bem você ser ansioso diante de alguma coisa. O grande ponto é o prolongamento da sensação, que aí vira um transtorno. Aí pode ser um ponto e um sinal para desenvolver uma dessas doenças psicossomáticas. Um desses sinais, o primeiro de todos, gente, a ansiedade traz muitas vezes a insônia, às vezes a dor de cabeça, os pensamentos acelerados. Então, é isso mesmo. Você vai viver e ao longo do seu processo de autoconhecimento, você vai aos poucos conseguindo domá-la, que nem você falou, né? Vai domando. Mas que bom. E você trouxe uma coisa muito interessante da família. A sua família, você reconhece a família como ansiosos? Sim, acho que todos nós somos ansiosos. Meu pai, meus irmãos, né? Minha mãe também.
Acho que todo mundo tinha ansiedade fora do controle. Muito bom. Tá bom. Obrigada, viu, Rê? Tá, Rê já contou. Vamos ver agora a Denise. Denise, e você? É ansiosa? Se vê como ansiosa? Já tem alguma situação que você queira contar para nós? Fala aqui. Eu sou ansiosa e eu acho que eu nasci ansiosa. Eu fui descobrir Ô, isso ao longo da Pega, existência. Ou pega o seu microfone, isso. eu fui descobrindo isso ao longo da vida, mas eu acho que eu nasci ansiosa. Eu venho de uma mãe que teve uma experiência antes de mim de uma perda de um bebê. Então, estudando muito profundamente tudo que a gente sabe hoje em dia, eu acho que isso eu trago já intrauterino. Então, eu me lembro de criança, eu tinha muita aquela sensação de medo, de paralisar e não saber o que fazer, mas não conhecia como ansiedade. A gente tinha que enfrentar e ponto, acabou, né? E conforme a gente vai acumulando tudo isso ao longo da vida, até que chegou o momento que parou. Eu parei porque eu caí no pânico. Aí eu travei. E foi depois de ficar presa dentro do elevador. Eu fui conhecer um apartamento e minhas filhas estavam na natação. E acabou a luz. E eu fiquei presa dentro do elevador de um lugar que eu não conhecia. As meninas na natação esperando para que eu voltasse. E eu senti que ali foi o marco que é onde eu perdi o chão de vez. Eu tive que sair entre um andar e outro, o medo de ter a luz voltar e eu ficar esmagada. Bom, ali passou tudo. E aí o negócio foi ficando muito feio, eu ia parar no hospital. Aí o médico só falava, mas é só crise, minha senhora, é muito estresse. Até que eu descobri a homeopatia e fui tratar com homeopatia. Mas a minha ansiedade precisou de muitos anos de terapia, autoconhecimento e autocontrole. Porque ficar ansiosa é uma coisa, perder o controle de taquicardia, de falta de ar, é muito ruim, gente. E os florais me ajudam muito hoje em dia, né? Então é o que a Renilde falou, ela está sob controle. Mas eu já sei os sinais, então quando ela começa a querer chegar, eu vou ver o que está acontecendo, reconheço isso no físico e já procuro ajuda. Eu não deixo mais chegar nessa situação, não. Porque todos os sintomas que você falou aí eu tive, todos e mais alguns. Ô, Dê, trouxe uma coisa bem interessante. Você teve o gatilho, foi um estresse pós-traumático. Para quem não sabe o que é isso, todas as situações que causam em você um estresse, seguido de um trauma, a Denise deu o exemplo dela de ficar presa no elevador, mas pode ser uma batida de carro, pode ser de repente um roubo, pode ser até um término de relacionamento, pode ser alguém que puxou seu tapete, pode ser luto, podem ser vários gatilhos. Isso traz para nós o estresse pós-traumático. E isso pode ser um gatilho que pode ser temporário ou duradouro ao longo da vida. No seu caso, já que você trouxe o seu exemplo, você conseguiu depois pegar elevador? Não conseguiu? Como é que foi isso pós-trauma? Então, aí eu morava no 17º andar, eu tinha que pegar elevador. Mas o meu elevador eu conhecia. E aí eu passei a andar só. Eu entrava no prédio e já ia direto para o elevador de serviço. Se acontecesse alguma coisa, eu tinha escada. E locais onde eu não conhecia, eu não entrava em elevador. Eu cheguei ao cúmulo de ir numa médica. Quando eu cheguei embaixo, a menina falou que era no 28º andar. Eu falei assim, estou indo embora, não vou. Não, veja bem, tem assessorista? Não tem, então eu estou indo embora. Precisaram chamar um bombeiro para subir comigo os 28 andares e para descer eu desci de escada. Então eu fiz muita força mesmo para ir devagarinho superando.
Não gosto de ficar presa. Hoje eu estou morando em um lugar no 26º andar. Acho que é para poder fazer essa limpeza. Mas quando a menina me falou é no 26º andar, eu dei aquela travada. Aí eu procurei a minha médica, tomei os meus remedinhos, tomei o floral, fiz todo o processo, estou fazendo reiki, estou fazendo uma série de coisas para não travar. Mas eu já me peguei aí 2 vezes, eu vou ter que entrar no elevador. Sabe aquela sensação, e se acabar a luz? Ah, não, aqui tem gerador, bom, menos mal. É uma sensação que sempre está presente. Ela amenizou, eu cuido dela, converso comigo, mas ela sempre está presente. E se eu não conheço o lugar, eu sozinha não vou. Obrigada, viu, Dê, pelo seu relato. Muito forte, muito interessante. Até para a gente ver que é natural e que a gente pode sim desenvolver. E o autoconhecimento foi importante para você? Perceber o seu corpo, perceber você diante dessas situações, até para quando vier o pequenininho sinal você mudar e de repente não desencadear uma crise? Muito importante. Inclusive, não só para mim, né? Para todos ao meu lado, porque como eu conheço dentro de mim o que é uma crise de ansiedade, eu bato o olho na pessoa que está entrando em crise, é muito rápido a gente perceber. Porque é vivido, né? Então você entende o processo da pessoa, consegue pegar na mão, vem cá, calma, não é assim, vamos respirar. Aí a gente usa o que tem na mão para trazer a pessoa para o chão, né? Porque a crise, quando ela vem, ela tira a gente do chão. Não sei se você já teve essa oportunidade de ter que socorrer alguém assim. Então, o autoconhecimento para mim foi de extrema importância. Confiar nos médicos foi de extrema importância, porque eu não acreditava e existia alguma coisa que podia me. Vai, não vou colocar salvar, que é uma palavra muito forte, mas voltar a ser normal, sabe? Porque é muito ruim isso, muito ruim. Então, olhar, reconhecer, entender o porquê que ela veio, muitas vezes, medo de ir embora, medo de acontecer alguma coisa, como é que vai ser lá, e lidar com tudo, e sozinha a gente não consegue. Precisa de apoio de terapeuta e de médico. No meu caso, eu escolhi a homeopatia, mas até a alopatia é necessária, porque realmente só quem passa sabe o que é isso. Mas a gente tem que viver, né? Então, vamos pegar, fazer uma limonada e bora lá. Engraçado, eu que vou conduzir essas lives, nossa, sempre investigo em mim se eu já tive. Eu nunca tive, meninas, crise de ansiedade. Não me reconheço, mas eu já tive duas situações de muito estresse. Uma situação em que eu estava ainda na faculdade e eu estava para aquele processo de ser aceita, sabe, fazer entrevista de estágio? E aí eu tinha dois estágios, um era no Aquário de Santos, outro era no Horto. Então eu fui, assim, não dormi à noite, fui direto no aquário, fui aprovada, saí correndo pro horto, fui aprovada e no meio do era a pé tudo que eu fazia. No meio do caminho me deu uma vontade de ir no banheiro que eu acabei fazendo na calça, de tão nervosa que eu fiquei. Então eu ter aquela situação fez com que eu e não é fazendo a calça de arreico, não, tá, gente? Foi um micão, ainda bem que ele tá na praia, ninguém me viu, era nova, mas aconteceu isso comigo. E recentemente, por conta do excesso de trabalho, um pouco antes de eu ir para o meu retiro, o que, que eu percebi? Eu estava trabalhando muito e me pressionando muito. Eu não roo unha agora, mas o que que acontece comigo? Eu começo a pegar os meus cantos, então eu começo a me machucar. Então, quando eu comecei a perceber, eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Aí eu faço a unha toda semana, e a minha manicure virou pra mim e falou, Camila, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, tô zen. Ela falou, não, não tá tudo bem, olha como tá sua mão. Quando eu fui olhar, gente, totalmente machucada.
E eu não percebo, não é só arrancar a pelinha. Às vezes eu fico com o alicate, sai uma pelinha, eu arranco, porque eu sei que eu arranco. Então, quer dizer, é você poder se reconhecer no estado ansioso e perceber, no meu caso, a ansiedade silenciosa, porque eu não fico que nem a Dê falou que fica. É aquela questão de você ir e às vezes eufórica. Então, quando eu percebi, eu falei, opa, sinal de alerta. E aí eu comecei a fazer algumas pausas, comecei a me perceber, a me analisar e tem me ajudado bastante. E você, Rê? Eu e a Dê já falamos de alguns eventos, até abri o jogo aqui, do evento constrangedor que eu vivi, que ainda bem que ninguém viu. Renilde, já aconteceu com você alguma situação de sentir essas sensações no corpo, ou até você mesma de sentir, não sei, roer unha, coceira? Eu tenho muito a dermatite de ansiedade, então se eu tô ansiosa, eu fico toda cheia de pipoquinha. Com você já aconteceu? Já sim, já. Dois episódios, né, que aí eu comecei a perceber que era por conta da ansiedade. Quando eu estava próximo do meu casamento, né, eu tive, você falou problema de pele, eu esqueço como que chama, que ela pega justamente, olha, faz tanto tempo que eu até esqueci o nome do problema, né, é tipo uma autoimune, né? E aí ela pega essa parte aqui, ó, você vê que ainda é meio escurecida, ó. Não tem muito o que fazer, você vai no dermatologista. Se eu lembrar, eu peço para Camila colocar aqui, olha só, faz tanto tempo. E era por conta da ansiedade, quando estava perto do meu casamento. E depois, quando eu passei aquele período bem conturbado com a minha mãe, da internação dela e tudo mais, ela voltou, né? Eu não é erisipela, é um nome esse problema de pele. E é por conta da ansiedade, né? Você fica ali, aquela coisa que você acha que não vai dar conta, é bastante complicado. Bastante complicado. E aí a gente vai tomando floral, vai tomando mais outras coisas aí vai equilibrando, ela desaparece por completo. Tem pessoas que ela é bastante constante, tá? Ela começa com um grosseirão vermelho, e depois começa a coçar bastante. Eu tenho muito aqui e no meio das coxas. Tem gente que pega ali o joelho, tá? E é uma autoimune, né? É aquilo que você falou, né? A gente não controla, ou por algum motivo não consegue controlar a ansiedade, vai tendo as psicossomáticas e aí pega alguma coisa da gente, né? Olha, eu não consigo lembrar o nome, mas é um problema de pele bem sério, é uma autoimune, não tem muito o que fazer, você tem controle. Mas eu sempre, depois de um tempo, eu percebi que quando eu estava num alto grau de ansiedade, era onde ela me estourava. E é tanto, ó, que ainda fica bem marcado. Por mais que a gente passe creme, né, manda manipular o creme e tal, baixou. Isso, psoríase, obrigada, Guacira, psoríase. Então, eu tenho, ela está sob controle, né? A gente vê que tem pessoas que ela é constante, aí cada caso é um caso. No meu caso é por conta da ansiedade, cara. E aí, quando eu mantenho ela, a minha ansiedade num limite aceitável, vamos dizer assim, eu não tenho problema com a psoríase, que me estoura toda. Isso, na minha opinião, né? Quando a gente faz uma leitura sobre pele, que é proteção, é aquele medo de você estar desprotegido, como se a gente tivesse abandonado. E agora, eu faço o quê? Né? E eu sei que tem pessoas que têm caso de psoríase bem, bem grave. E a minha é sob controle justamente por isso, né? Porque a gente faz ali a leitura, entende e começa, né? Mas ela me pegou em duas épocas bem complicadas, bem conturbadas da minha vida. Não, é bom, viu, Rê, saber, porque às vezes
De repente a Renilde tá no piloto automático que nem eu. Desponta um pouquinho, ela já fala, tô ficando ansiosa com alguma coisa. Não é? Eu também, eu tava olhando aqui, ó, meu dedinho tá machucadinho, ó. Falando, estou ansiosa com alguma coisa. Os outros estão bem. Aí, quando você vai conseguindo diagnosticar, você já consegue fazer os movimentos para fazer a mudança. Muito bom, meninas. Eu vou agora ler algumas mensagens que temos aqui para a gente poder ir desencadeando para as sugestões de vocês. Bem-vindas, aqui é Guacira, tá aqui. Gato Mandareira Tânia tá aqui com a gente, bem-vinda. Juraci, eu sofri antecipado com coisas que nem iriam acontecer, com certeza. É uma das grandes características da ansiedade. O constante sinal de alerta, as reações emocionais, a ameaça de futuro. Então, é sobre o que vai acontecer. Então, bem-vinda ao time. E realmente nós precisamos bastante falar sobre isso aqui. Juraci, quando passado um certo tempo, além da ansiedade também veio a depressão, mas com o passar do tempo descobri qual é o motivo de tudo isso. Com certeza. Todas essas nossas emoções, e quando a gente for falar de sentimento também, existem gatilhos que vão auxiliar a neutralizá-las ou ativá-las. Por que neutralizar? Porque, por exemplo, a Renilde já sabe, então às vezes um creme ou um floral, a Denise falou da homeopatia, podem neutralizar isso. Então, podem ser pontos para você conseguir se autoequilibrar. Quando você descobre, aí o movimento de mudar e de melhorar é seu. Então, que legal que você colocou. Deixa eu ver aqui. Ela falou que era o casamento, pediu a separação, meu, que o problema era o casamento. Olha que bom. Então, pediu a separação, espero que esteja tudo bem. Eu sei quanto é difícil o divórcio, mas para uns é um livramento. Então, que bom que você descobriu, que bom que você conseguiu e segue firme na sua jornada. E muito obrigada por expor e trazer a sua percepção aqui para nós. Eu não comi nem dormia, pois é, são sinais muito comuns de ansiedade. Às vezes a gente pode querer mais os fast foods da vida, então isso também é algo que nós precisamos ver. Deixa eu ver se mais alguém falou aqui alguma coisa. Gente, podem colocar, se a gente não responder agora, chama no direct que vai ser um prazer a gente poder falar. Silvana, olá, boa noite. Eu tenho uma ansiedade muito grande. Tem hora que acho que não vou suportar. Bem-vinda, Silvana. Gratidão pelo seu relato. E lembra do seguinte: se tá nesse grau, o ideal é que você busque ajuda. Muitas vezes, os terapeutas podem ajudar com as práticas integrativas, psicólogos ou psicanalistas para análise da mente, e muitas vezes também o psiquiatra com medicações. Então, se você está vendo que isso está percorrendo por grande momento e fazendo com que você fique numa posição incontrolável e tá incomodando muito, buscar ajuda. Não esqueça, tá? A gente precisa muito falar sobre isso, por mais que nós vamos citar aqui as nossas práticas integrativas também, mas é de suma importância a gente poder ter a consciência de entender que não tem problema nenhum a gente precisar, às vezes, de uma medicação, precisar e seguir no processo terapêutico. É muito importante nós falarmos e reconhecermos tudo isso, tá bom? Então agora vamos para a nossa penúltima passada nas meninas. Denise, você que assumiu aqui, saiu do armário, contou sua experiência. Para o pessoal que se identificou, que está te ouvindo e que precisa de ajuda, quais seriam os conselhos que você dá em relação ao seu aprendizado? O que você fala para o pessoal? Eu falo para procurar ajuda. Procurar ajuda com terapias como essas que a gente oferece, as terapias integrativas. Os florais ajudam muito, mas não espere chegar no grau que eu contei para vocês que o meu chegou. Porque vai olhando, vê a Camila falando do dedinho dela, o dela é só um pouquinho, é só um alerta, porque a ansiedade ela vai vindo, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, de tudo muda muito rápido, tudo vem muito rápido, a gente não tem tempo de digerir as coisas, a crise de ansiedade pode ser que chegue mais rápido. Então procure ajuda rápido. Existem várias terapias
você pode fazer. As atos florais que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é uma delas, que ajuda muito, mas chega um ponto que a gente vai ser assim, muito prudente, como a Camila falou, procurar realmente ajuda médica. Quando perde o controle, quando não dá mais para se segurar, procurem um médico. Não sofram desnecessariamente, porque é um sofrimento. Você se isola, você tem medo de fazer o social, porque você não sabe o que pode acontecer, aí tudo vira é uma coisa simples, vira um monstro. Então, procurem ajuda, rápido. Não tenham vergonha, faz parte termos ansiosos. O que não faz parte é que a ansiedade toma conta da gente. E a gente perdeu o controle e se desesperar depois. Essa é a minha dica. Odê, uma coisa que eu lembrei aqui você falando que eu acho importante, na época que você teve isso, não era tão divulgada a ansiedade. Ainda era coisa que as pessoas não sabiam muito bem o que que era. A rede de apoio familiar não sabia como era. No seu caso, foi importante você pesquisar a fundo, ou a família ajudou? Como é que foi? Não sei quantos anos faz também, então conta para nós. Faz, faz alguns anos. Minhas filhas estão com 38 e 39. Eu tive isso quando elas eram bebês. Começou por... A mais nova tinha um aninho. Mas a minha família esquece. Tudo isso era frescura, era cansaço, não tinha apoio nenhum. Isso não existia. Toca a vida porque você não pode parar. Mas eu sempre tive muita vida espiritual. Eu não posso deixar de falar isso. E eu conheci uma pessoa queridíssima que me deu o telefone de uma médica e de uma terapeuta. E aí eu fui procurar a primeira médica, que era homeopata, e eu falava para ela que eu tinha uma coisa, que eu não sabia nem explicar o que era. E depois ela me indicou, ela confirmou que eu precisava, junto com ela, fazer terapia. Aí eu fui para psicóloga e ela era instrutora de yoga. Então eu fiz yoga para baixar a minha ansiedade, respirar no aqui e no agora, sair do futuro e vir para o presente. Isso foi uma das grandes lições que eu aprendi. Mas eu tive um anjo da guarda que pegou na minha mão e me deu essas duas possibilidades, a terapeuta e a médica. Porque a família não me apoiou, não. No meu caso, eu não tive apoio. Mas hoje eu percebo que as pessoas estão muito mais abertas e sabem do que está acontecendo. Não é frescura, é sofrido. Então eu acho que hoje em dia está muito mais fácil das pessoas tratarem mesmo e olharem para isso sem vergonha e sem saber o que é. Que há 40 anos atrás era frescura. Na verdade, eles falavam: você está cansada e você tem que continuar. Não dá para parar. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Não, e não dá nem para culpabilizar as pessoas, elas não sabiam, é ignorância. Então, Hoje exato. a gente pode até falar, pô, como você não sabe? E um desenho, uma animação para criança, teoricamente, falando sobre ansiedade, trazendo a ansiedade como um estado natural do corpo, você, Dê, que já teve, acha que é importante? Muito. Se bem que eu acho que divertidamente é mais para nós do que para criança. Mas já vai pondo a sementinha ali para saber que isso faz parte, né? As crianças precisam aprender a lidar com todos esses sentimentos, inclusive a ansiedade. Porque ninguém pode sofrer de nada atualmente. Agora virou o oposto, né? Ninguém pode ser ansioso, ninguém pode ter medo, ninguém pode. Então a gente tem que achar um meio de caminho. E eu acho que esse divertidamente é fantástico. Eu assisti só o primeiro, mas eu vi que saiu o segundo, eu quero assistir. E é uma lição para nós, inclusive, de uma forma leve, para a gente olhar para cada um desses sentimentos. Nós temos e temos que conviver com todos eles são importantes. A ansiedade, a raiva, o medo, tudo é importante.
Muito bom. Gratidão, Dê. E vamos agora ver o Nilde. Rê, e você? Quais são os conselhos que você dá? O que que você quer dizer para o pessoal? E qual, na sua opinião, a importância de ter esse tema agora na nossa partilha aqui, a gente falando, e também numa animação feita para a família, de forma geral? Olha, como você falou, né? A Denise também reforçou. A terapia é muito importante, né? Um psicólogo, pode ser com médico também, porque às vezes a gente precisa desse apoio de remédio, né? É algo multidisciplinar mesmo, né? A gente ter toda uma equipe ali para auxiliar a gente, né? Isso é muito importante. Terapia floral, muito importante, ainda mais, apesar que eu trabalho, né, no instituto, né, eu sou terapeuta floral na Agnes, mas no instituto eu trabalho com as cartas, né, com baralho cigano. E aí aquela coisa de estimular a nossa, né, a princípio seria estimular a nossa ansiedade, mas não, né, vai dar ali uma visão do que pode ou não estar acontecendo, né? E quais os caminhos que a gente pode tomar, né? E de repente até auxiliar na terapia que você está fazendo ali, né? Quais os caminhos você deve seguir e tal. Aí você perguntou também sobre o desenho animado, né? Tá trazendo isso, né? Essa parte dessas coisas que são naturais da gente, né? Que muitas vezes a gente nem dá bola. É muito interessante, né? Como a Denise falou, é mais para a gente do que para a criança, mas é interessante também as crianças já ir tendo contato com isso também, né? E vendo que isso existe e que tem outros caminhos, né? Já vai ficando algo assim, meio que normalizando, né? Normatizando pra gente. Eu acho muito legal isso. E não é o primeiro desenho animado que traz coisas, né? Antes tinha, nem sei se ele tem ainda, né? Tinha um Avatar também que trazia coisas sobre chakras, sobre parte espiritual. Era muito interessante esse desenho. Nem parecia que era para criança. Que teve também o filme, né? Avatar, né? Muito, muito bonito. Achei muito legal. Falei, gente, nem parece que é para criança. Eu mesmo adoro. Eu tenho ele baixado no computador. Então tem muita coisa interessante, né? Por mais coisas assim educativas e interessantes para as crianças. E para a gente também, né? Que às vezes passa tão despercebido e a gente não nem percebe que faz parte do nosso dia a dia. Eu acho uma ótima. É isso aí. É. E é muito interessante a gente analisar o quanto atualmente, com a ascensão das redes sociais, da informação chegando aí pelo WhatsApp rapidamente, nós podemos reconhecer coisas que, como a Denise falou, há 20 anos atrás não era nem falado, 20, 30 anos atrás. Era tudo motivo de loucura, às vezes até internação. Por quê? Quando nós estamos vivendo uma reação extrasensorial, e que às vezes pode ser invisível, a gente não consegue manifestar em palavras o que eu estou sentindo. E a ansiedade já caiu na banalização das pessoas. Ah, eu sou ansiosa. Beleza. Você vivenciar o estado ansioso, ok. Agora você ter um transtorno ansioso, opa, vamos olhar. Vamos analisar. Lembra que a ansiedade tem a polaridade positiva e negativa. No positivo, ela vai te ajudar a ampliar a concentração, motivação, foco e conseguir alcançar os seus sonhos. E do lado negativo, ela vai fazer você perder o controle, jogar fora tudo que você é, todos os seus valores e ficar num papel vulnerável, onde você pode ter uma crise que vai desenvolver o choro e o descontrole, ou você pode fazer uma burrada agressiva. Então, muito cuidado, buscar ajuda é fundamental e nós estamos aqui.
Como as meninas falaram, a partir de ontem, do dia 23, nós abrimos as inscrições para o Instituto com o nosso programa social e popular que convida você, eu, todos nós, a buscarmos ajuda e terapia. Então, o programa tem como nome Terapia ao Alcance de Todos e tem preços populares ou a possibilidade de clínica social com pagamento parcial ou bolsa. Se você tiver interesse, nosso link de inscrição está na bio. A gente tem 35 modalidades, atualmente 22 terapeutas prontos para poder te auxiliar em diversas formas de ver, enfrentar e vivenciar as experiências da vida. Então, meninas, eu quero agradecer a vocês pelo sim e convidar vocês para a mensagem final. O que vocês querem deixar aqui? Denise, com você, sua mensagem final para o pessoal? Não tenham medo de procurar ajuda. Não se escondam, porque você só vai empurrar debaixo do tapete que pode ser solucionado antes. A questão aqui, acredita que você faz parte de uma sociedade que está desesperada num momento de desespero, mas que existe sim pessoas que te têm assim. Vem com a gente. Nós estamos aqui para atender. Não tenham medo de olhar para aquilo que está machucando você. Depois que a gente vê, era só isso. Mas causou tanta ansiedade, tanto medo. Aí vai, resolve, passa e a gente fica mais bem. Essa é a minha mente. Procurem Muito obrigada. Tá, a Denise, na nossa equipe, está como terapeuta floral clínica. Se você precisar, ela está à disposição aí também. Renilde, por favor, em nome da Renilde Santos, que é da nossa equipe, e em nome da Natu Terapias, Rê, qual a sua mensagem para o pessoal que está nos assistindo? É isso, reforçando o que a Denise falou, não tenham medo de procurar, não tenham vergonha, tá? Todo mundo é ser humano e as pessoas que você for procurar ajuda vão te acolher. Na grande maioria vão te acolher, sim, né? É muito importante que você faça o caminho inverso, que você entenda, né, por que que você está com esse sinal, né, ou porque esse gatilho te trouxe esse problema, é muito importante. Né? Isso também traz autoconhecimento, a gente entender como a gente funciona e tudo mais. Então, é muito importante que você procure ajuda, sim, tá? Para não ficar algo mais grave amanhã. É isso. Gratidão, meninas, gratidão, Renilde, gratidão, Denise, e vocês que estão nos assistindo, não esqueçam do que nós falamos logo no começo. Estamos em epidemia de ansiedade. 1 em cada 4 pessoas é ansioso e está tudo bem. Está tudo bem. O primeiro ponto é aceitar. O primeiro ponto é aceitar o seu estado. E a partir desse lugar, ter a coragem de pedir ajuda. E nós estamos aqui, assim como tem várias outras pessoas que estão aí, mas o primeiro ponto é você dar o primeiro passo e lembrar que não há vergonha nenhuma. Nós todos aqui somos humanos e que possamos estar dispersos, despertos e conscientes de quem nós somos. Então vamos juntos. O meu muito obrigado para vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Obrigada, meninas. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, gente. Tá.